Como eu estava falando, então, sobre o título, então, assim, não se fala de dependência química em separado de saúde mental. Então, sim, a dependência química está dentro do estado de saúde mental, né, que, no caso, dentro do estado de saúde mental do ECID, né, Marcelo e Mônica? Sim, exatamente. Então, a gente não pode separar isso E quando falamos, te interrompendo já, começamos aí quando com falamos 30 de segundos saúde de live. mental e dependência química, né? Desculpa, na verdade eu ia falar, quando falamos de dependência química, nós estamos nos referindo a qualquer tipo de droga, tanto lícita quanto ilícita, Exatamente. né? Então, Exatamente. queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcelo. Vamos lá. Dependência química. O próprio nome já diz. Sou dependente de alguma coisa. A gente não pode esquecer que a dependência ela vai muito mais do que a questão química. Nós podemos ser dependentes de algo que não seja químico. Por exemplo, eu posso ser dependente por sexo, posso ser dependente por jogos, dependente emocional, né? Mas falando da dependência química, que é o que você falou dessas outras dependências que a gente estava conversando agora, a dependência seca, né? Isso, ou adicção seca. Exato. Né? O que seria isso, adicção seca? São as dependências que não são químicas. E a adicção química é justamente a dependência química. E o que vem primeiro, a adicção seca ou a dependência química? Depende. Depende. Padrão. Pode vir uma primeiro. Uma pode complementar a outra. Exemplo, um paciente com dependência química, ele pode ter um vício por sexo. Sim. Ele pode fazer o uso da substância justamente para ter um sexo mais prazeroso. Ou seja, tem ali um comportamento adictivo. Ele faz sexo intoxicado, com o objetivo de ter mais prazer. Então, muitas vezes o transtorno, ele cruza, né? Dependência química e adicção numa seca. clínica psiquiátrica, quando um paciente se interna, ele se interna primeiramente com a dependência química ou outras dependências ou transtornos? É muito variado. Geralmente tem as comorbidades. O que são as comorbidades? Os pacientes têm ali a dependência química, mas tem também ali algum transtorno mental associado. Depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, também as dependências secas. Mas o que acontece é que muitos pacientes, eles não têm noção disso. Muitos pacientes que internam no hospital psiquiátrico, eles têm essa concepção de que ali só tem a dependência química. Tá. E aí é que entra o trabalho de psicoeducação, de sensibilizar esse paciente de que ele tem outros transtornos que também precisam ser tratados. Então, deixa eu ver se eu consigo passar para o telespectador. O paciente, quando ele procura, na verdade, a família, né, do paciente, quando vê que a pessoa, ou o próprio paciente, né, ele procura uma clínica psiquiátrica para poder, uso bem comum de falar, se limpar, né, ou desintoxicar. Ele procura pelo álcool ou pela droga, né, enfim, por algum componente químico. E aí, a partir dali, dentro da clínica psiquiátrica, a equipe multidisciplinar, ela identifica algum tipo de transtorno que pode ter sido desencadeado pela droga ou anteceder e a droga fez com que colocasse em evidência, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho importante dizer é que a dependência química, assim como grande parte dos transtornos mentais, não tem cura. Tem recuperação. Você fala em cura na saúde mental. O que significa isso? O paciente, ele pode ter uma vida tranquila, uma vida normal, se ele seguir com a recuperação. E o que é a recuperação, ou melhor, o tratamento? Né? É a psiquiatria, o uso da medicação, a psicologia, psicoterapia, salas de NA, salas de AA, ou seja, são várias ferramentas. Vamos NA falar. é Narcóticos Anônimos. E a AA? Alcoólicos Anônimos. Sim, porque quem está ouvindo pode não saber as siglas, né? Que são salas de apoio que surgiram há muito tempo atrás, né? Que vem oferecendo um suporte muito bacana para os pacientes. Que é a ideia, né, Marcelo, do tratamento, enfim, não se trata na saúde mental apenas com medicamento, pode ser tratado apenas com uma psicoterapia, dependendo do caso, mas, assim, quanto mais a gente tiver o contexto de
associações de tratamento melhor. Então, nesse contexto, buscar a sala, buscar outros tratamentos é um que a gente vai falar, vai ser muito importante a gente frisar isso, o protagonismo do paciente. Eu vejo muito, trabalhei também recentemente com o Marcelo na clínica, então assim, a gente vê muito. Não existe um bom tratamento, um tratamento que vai ser eficaz mesmo se o paciente minimamente não quiser. Pode ser que ele entre não querendo se tratar por uma internação, da família, uma internação involuntária. Em alguns casos a gente consegue reverter, o paciente consegue ter um senso, em outros não, e a gente vai saber logo de cara esse paciente, infelizmente, tem um caminho a trilhar porque não é o momento dele.